Show me the money. Antes de continuar a nossa conversa aqui, eu preciso parar. A conversa estava rolando no bastidor, o Stock Picker já começa direto no papo rolando como sempre, mas estamos num momento super especial da nossa história, porque esse é o episódio de número 300 do Stock Pickers. São 300 episódios. E se eu não estou com as contas erradas, né? Deve estar um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, porque, enfim, teve uma semana ou outra que a gente não teve, ou que fez mais, mas em média um episódio por semana. A gente deve ter o quê? Se é um episódio por semana, são quase 300 semanas aí que a gente está no ar. São mais de 6 anos no ar, falando só de mercado, desde 2019. O Stock Pickers, que começou como um podcast só focado em ações, sem vídeo, sem nada, só o áudio, numa salinha. Hoje se tornou uma plataforma, a gente fala muito mais do que só sobre ações aqui. A gente fala sobre todos os temas relevantes do mercado e a gente foi se reinventando ao longo desse tempo, tivemos várias e várias mudanças. O importante é que a gente foi se adaptando e a bandeira sempre foi a mesma, essa a gente nunca trocou, que era trazer educação financeira de alta qualidade de maneira acessível para quem quiser consumir. A gente vai continuar fazendo isso, porque a gente realmente acredita na mudança que isso pode gerar como um todo, inclusive para o nosso país. E nós anunciaremos novidades, porque o Stock Pickers também tem um ar competitivo, tem uma cultura própria. O nosso time que está aqui todo pensa da mesma forma e a gente observou várias mudanças nos conteúdos ao redor do mundo que a gente admira e que a gente quer trazer para cá, coisas que a gente não vê por aqui ainda. Então, nas próximas semanas, fiquem ligados, porque a gente está há muito tempo, a gente é o podcast focado em mercado talvez o mais longevo do Brasil, mas a gente não está dormindo no ponto não. Então, teremos grandes novidades adiante, novos apresentadores, novos conteúdos, novos formatos, vai ter de tudo, inclusive este próprio podcast aqui, o Stock Pickers, vai mudar bem a sua cara daqui em diante. Então, não deixem de acompanhar. E para comemorar esse episódio super especial, nós vamos fazer duas coisas. A primeira delas teremos um convidado muito bom neste episódio, vamos fazer um papo totalmente diferente do que a gente fez aqui na média. E também estamos concorrendo uma premiação, então são duas coisas boas. A segunda é uma premiação, a gente está novamente, pelo segundo ano consecutivo, a gente já ganhou esse prêmio 2 vezes, pelo segundo ano consecutivo estamos no IBEST, concorrendo na categoria Canal de Negócios e Economia. A gente é o único podcast da lista, turma. Estamos entre os 10 melhores do país, já é uma grande vitória. Além de nós também, o Infomoney está lá, então a gente é a única casa com duas marcas lá. E a gente queria muito pedir a sua contribuição, o seu voto, porque a gente está concorrendo para o primeiro lugar, então é voto popular. Você pode ajudar a definir isso. E a gente gostaria muito de trazer esse prêmio para nossa audiência e para esse caráter de conteúdo mais dedicado ao mercado, focado em mercado. Eu gostaria muito de pedir a sua contribuição. Você que ama o Stock Pickers e quer nos ajudar, vote lá, porque a gente vai ficar muito feliz de trazer esse caneco para todos nós. Convidado de hoje, Alexandre Miller. Agora seu voto para nossa conversa. Estava falando até agora aqui. Obrigado pelo convite, é um Pô, tá prazer estar aqui, cara. Tá doido. Uma coisa assim, para te definir agora eu fico com dificuldade, porque se eu abrir teu LinkedIn deve estar gestor, você já foi gestor de crédito, etc. Você dentro da JGP foi mudando muito de figura, né? JGP Crédito. Hoje, sei lá, eu vejo você, eu diria que você tem esse quê do técnico, mas também tem esse quê muito forte do empresário dentro do mercado financeiro, que eu acho que é uma figura que faz muita diferença nas casas quando existe, e você faz esse papel muito bem lá. Então, inclusive, eu queria explorar um pouco disso aqui na nossa conversa. A gente já estava falando um pouco antes, mas quando a gente fala de crédito, etc., que você até falou que você não gosta muito desse termo, eu vou até pedir para você falar um pouco depois, mas a gente acaba caindo muito naquele papo de spread, do mercado high grade, que são, sei lá, a maior parte das debêntures incentivadas lá, é o que mais é comentado e tal. E eu queria sair um pouco dessa conversa, porque eu sei, você também, que o mercado de crédito passou por uma mutação nos Estados Unidos, e o Brasil é uma proxy bem atrasada, talvez nem seja uma proxy tão perfeita assim, mas é uma proxy atrasada do que é o mercado americano. E o mercado de crédito teve um papel importante no que é
Estados Unidos como economia, mas também como nação. E eu queria falar um pouco disso, começar a nossa conversa por ali, porque eu sei que você olha muito para o que aconteceu lá, para tentar trazer as melhores práticas para cá e pensar, em novas frentes e novos caminhos. O que que foi essa mudança nos últimos 20 anos, sei lá, do mercado americano em termos do ambiente de crédito? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre mudança e transformação antes de falar sobre o mercado de crédito. Eu acho que a transformação, a mudança, a evolução é uma regra da vida, né? A gente está sempre se transformando, sempre se reinventando como pessoa, como profissional, e os nossos negócios também são demandados a se adaptar, a se modificar, a evoluir. Então, acho que isso é uma regra geral da vida, né? Eh, então, até quando você perguntou, pô, como é que seu LinkedIn tá? Eu não sei, cara, eu tenho dificuldade também de me rotular, né? Eh, a mudança ela é sempre constante. Mas falando do mercado americano, que é sempre uma proxy bacana da gente olhar, pensar, não só o mercado de crédito, mas o mercado de produtos financeiros, eu acho que é legal já ter até uma perspectiva mais ampla. Mas eu acho que tem uma transformação em curso que pouca gente fala e se atenta, né. Eu penso no mercado de produtos financeiros como se fosse uma pirâmide, né. A gente conhece muito, e talvez até o nome aqui do podcast, o Stock Pickers, ele vem com a referência do que a gente chama de alfa tradicional, que é a capacidade de picking, de selecionar as boas teses, de gerar um excesso de retorno ajustado ao risco, na capacidade de escolher boas opções de investimento. Acho que muita gente começou a consumir conteúdo financeiro com essa até, às vezes, esperança. Falou, cara, vai ter uma dica boa de ação aqui, eu vou pegar, vou fazer, vou ganhar um dinheiro. O que é válido, acho que o mercado funcionava assim na sua origem, né. Então esses são os produtos que a gente chama de alfa tradicional, eles são a ponta da pirâmide do mercado financeiro, a pontinha. Só que são produtos que não são, na minha opinião, escaláveis, né. Se você der um gestor que tem uma capacidade consistente de fazer picking de bonds, muito provavelmente você vai guardar essa capacidade de gerar o excesso de retorno ajustado ao risco para você, para o teu dinheiro, para friends and family, para poucos investidores. Eu acho que é errado pensar nesse produto de alfa tradicional como um produto de alta escalabilidade na indústria, tá? Então esse é o primeiro conceito. A primeira novidade que a gente teve na evolução dos produtos financeiros é a base da pirâmide. Isso só para te interromper e cristalizar esse primeiro conceito que eu achei bem interessante, né. Isso você está colocando, por exemplo, existem vários e vários estudos, vários, que mostram que à medida que um fundo, por exemplo, aleatório aqui, tá, sem dar nome aos bois, mas que é focado nisso, quando ele capta muito dinheiro, ele perde capacidade de geração de alfa, Que é que é bem o que você justamente a falou. Então escalabilidade, é isso que né. você está querendo dizer no final. A É. escala é ter um limite para o quanto você pode ter de estoque para gerar esse retorno adicional. Eu não estou dizendo que não é possível fazer isso, é possível fazer isso, tem gestores que são provados na capacidade de pique, mas a minha questão é em relação a quão escalável é esse produto e conversa com os estudos que você viu, né. Então, infelizmente, esse tipo de produto ele não vai alcançar a escalabilidade que ele vai resolver boa parte da carteira das pessoas, esse é o ponto. E aí, dada essa restrição, o mercado sempre se reinventando, sempre evoluindo, ele passou a trazer uma novidade, que é a base da pirâmide. São produtos que a gente chama de beta tradicional. São produtos que acompanham índices específicos de mercado e que ajudam na construção de carteiras, em especial os ETFs. Então, hoje, o investidor pode montar uma carteira para determinado perfil que tenha cripto, que tenha IMAB, que tenha S&P, que tenha Ibovespa, tudo com ETF, quase tudo com ETF. Ainda faltam bons ETFs de crédito privado, é verdade, depois a gente pode falar disso. Mas a verdade é que aumentou o sortimento de produtos financeiros de beta tradicional e são produtos deflacionários, porque eles são muito baratinhos, eles não são 2,20. Então isso já mudou a base da pirâmide de produto financeiro. Então às vezes as pessoas reclamam ou falam de determinadas mudanças de estrutura de mercado, apontam às vezes o dedo para os isentos e tudo mais, mas a verdade é que a estrutura de oferta de produto está mudando, lá fora e aqui no Brasil inclusive. O Brasil já aumentou muito o sortimento de ETFs recentemente, né?
Então essa base aqui, ela pode crescer, o Brasil deve continuar crescendo, e como eu falei, são produtos de beta, não são produtos de alfa, são produtos que vão te entregar o retorno médio de determinada classe de ativo. Pode escolher qual que você quiser, já tem ETF para quase tudo, né. E cadê o tal do alfa, né? Da onde está vindo o alfa hoje do mercado? É o que a turma chama lá fora de alfa alternativo, que é, pensando em alfa como o excesso de retorno ajustado ao risco, não é mais o alfa que vem da capacidade de um gestor individual receber determinadas informações, concatenar aquilo em um cenário, interpretar aquilo num posicionamento de trading ou de carteira e ganhar dinheiro. Não está mais tanto assim, isso é o traditional alpha, a gente está indo para o alternative alpha. O alternative alpha, ele vem de fontes alternativas, como diz o nome, principalmente da construção de pontes de acesso entre o fundo e teses que o investidor não conseguiria acessar de outra forma, né? E aí entra a história do private debt nos Estados Unidos, né? Então, o que está acontecendo? As gestoras estão se aproximando da economia real, criando fundos temáticos, estruturas específicas, soluções de capital sob medida e trazendo boa parte desse retorno ajustado ao risco que não está disponível em liquid markets para a cota do investidor ou diretamente para um produto financeiro do investidor. Essa é a fronteira de mercado, esse é o meio da pirâmide. É aqui que a gente está tentando se posicionar, é aqui que está a expansão do mercado. Então, quando você começa a ver oferta de FIPE, FIINFRA, fundos trancheados, FIAGROS, isso é alternative alpha, né, em sua grande parte. Claro que tem processo de investimento, claro que tem inteligência aplicada, mas são fundos que são pontes. Dificilmente o cara vai conseguir comprar o CRA da cooperativa lá do interior do Rio Grande do Sul, com determinado pacote de garantia, diretamente na plataforma. E nem é esse o objetivo, porque é um produto muito específico para um gestor investir diretamente. E aí a casca do fundo, a diversificação, a presença de um gestor profissional ajuda. Então, na minha opinião, o que está mudando estruturalmente no mercado lá fora é isso. É o crescimento da base da pirâmide e a expansão para o meio da pirâmide de alfa alternativo. Só que lá já está muito mais avançado, né? Então, assim, tem os estágios de capital, eles são muito maiores. É uma sanfona com mais cortes, né? Tem capital para vários estágios diferentes e situações diferentes. Aqui no Brasil, naturalmente, a gente não está lá ainda. A gente, enfim, tá longe disso. Mas é o que você falou, a gente já vê, então, alguma coisa indo nessa direção de alfa alternativo que você disse. Agora, eh, a motivação para isso acontecer versus a situação tradicional do mercado, que era você bater na porta de um banco e pegar esse dinheiro emprestado com um banco. Por que que essa desintermediação acontece e qual é o impacto dela nesse contexto? Um produto financeiro, como qualquer outro produto, ele tem que resolver um problema, né? Pode ser o produto que for. Eh, Originalmente, qual que era o problema a ser resolvido? O investidor queria excesso de retorno ajustado ao risco, pensando na teoria clássica de finanças, e aí o risco medido como volatilidade, aí entra teorias de otimização de portfólio e várias outras, né? Então esse era o problema clássico, né? A questão é que os problemas estão mudando na sociedade, né? Um problema hoje que algumas empresas enfrentam é a certa rigidez de produto de capital que estão disponíveis em banco, né? Então, pega, por exemplo, agora um leilão que saiu o resultado da semana, o leilão do Ecoinvest, que é um leilão de linhas orientadas para financiar a recuperação de pastagens degradadas. Meu amigo, se você tem uma fazenda e quer reflorestar metade da tua propriedade, você bate num grande banco, provavelmente ele vai falar o seguinte: olha, aqui tem financiamento de maquinário, tem desconto de duplicata, tem financiamento de capital de giro, mas esse negócio de pastagem degradada, eu não sei como é que faz, não tem isso aqui. A gente não tem esse produto. Só que a sociedade está demandando esse produto, porque a gente tem metas de descarbonização para bater, tem projetos para serem financiados. Então alguém tem que tapar esse buraco, alguém tem que resolver esse problema. E é aí que os fundos de crédito, os fundos de solução de capital estão encostando na economia real e estão criando soluções de capital cada vez mais customizadas Hum. para empresas e projetos, o que é absolutamente desejável. É um problema que está tentando ser resolvido, ou pelo menos mitigado, né?
você aumentar a eficiência da desintermediação financeira também, né, criando um mercado de crédito mais competitivo, menos concentrado em poucos bancos, também é desejado. Isso também diminui o spread médio de intermediação, para a economia. Isso todo mundo devia perseguir. Então eu acho que esse é o problema que a gente está ajudando a resolver no final do dia. Então tem customização de solução de capital na ponta, mas o que só passou a ser possível porque houve também uma transformação no passivo dos fundos. Historicamente, o mercado de crédito ele era dominado por bancos, né, que tinham, por meio de suas redes de agência física, um acesso diferenciado a passivo, e fazia a captação com o depositante. Uma atividade que dependia muito da presença física da agência, do cara ir lá fazer o depósito e tal. E essa coisa começou a mudar com 2 fatores. Primeiro foi a tecnologia, né, hoje você tem o banco mais valioso da América Latina, que é o Nubank, não tem agência física. A gente já pensou, alguém pensou nisso há 10 anos atrás? Era uma ideia que era, falar, cara, impossível, tem como, o pessoal vai se sentir inseguro de investir, precisa ter agência. Então a tecnologia quebrou isso, e o período de juros baixo que a gente passou aqui no Brasil, também no mundo, né, também mudou a escala dos fundos de crédito, o que passou a permitir os fundos fazerem operações diretas. Hoje no Brasil se faz operação de 100, 200, 300, 500 milhões de reais, ou diretamente com um fundo, ou com 2 ou 3 fundos, sem a presença de banco. Então isso já está chegando aqui. Lá fora teve agora recentemente um processo competitivo para que a Meta, dona aí do Facebook, do Instagram, escolhesse os financiadores do programa de data center, né? Uhum. E os contemplados foram a Blue Owl e a Pinco, 2 fundos. Praticamente não teve banco participando da competição para ver quem ia montar os veículos de financiamento de data centers da Meta, né? Então essa transformação realmente ela é muito impressionante e está muito calcada na capacidade de desenhar soluções de capital sob medida para a economia real. Esse negócio é interessante, porque quando você pensa na estrutura de um banco, naturalmente a dúvida sempre vai ficar em termos da rentabilidade que aquilo vai gerar para o banco, que, entre outras coisas, está descrita basicamente no consumo de capital próprio ou de terceiros, de maneira grossa aqui. Eh, os fundos normalmente possuem um apetite a risco diferenciado, por quê? Para o regime do banco, que enrijeceu muito depois da grande crise de 2008 lá do subprime, o nível de consumo de capital próprio aumenta muito em detrimento do risco que ele está assumindo numa operação de crédito. Então, para o banco, normalmente é muito mais vantajoso colocar o capital do terceiro para trabalhar ao invés do dele, e ele vai preferir fazer esse tipo de operação. Mas os fundos não, os fundos eles têm mais liberdade de olhar outras operações, mas muitas vezes sobre um outro custo de funding, que a gente chama, né? Ou seja, o custo do dinheiro que ele pega é outro, diferente, como você narrou bem, do que encontrado no banco. Tem lá o depositante, coloca o dinheiro, etc. Né? E que capta em outra condição, em outro volume também. Né? Esse nível de customização, que você comentou, ele é só para essa questão de apetite a risco e para solucionar determinados problemas temáticos da sociedade, como você citou bem? Ou ele também se diferencia em termos de prazos, de spread, né, do quanto vai cobrar por esse dinheiro, etc. A tua ideia de tolerância de risco faz sentido, porque um banco, em geral, ele é alavancado, vai de 5 a 9 vezes, se você pegar a relação entre depósitos de terceiros para patrimônio líquido. Então, quando o banco determina que vai ter 100, 200 ou 300 milhões de reais de exposição a cada crédito, ele está pensando que isso, se virar uma inadimplência, tem um impacto alavancado sobre o seu patrimônio. Então, a restrição dele pela lógica da alavancagem realmente é maior. Se você pensa num fundo como a gente, hoje a gente praticamente não tem alavancagem nos fundos da JGP Crédito, né? A gente está com cerca de 17 bi na JGP Crédito, sem alavancagem. São 17 bi de patrimônios de milhares de cotistas e que, tecnicamente falando, não deveria ter um problema de ter 300 milhões de exposição, porque cada um está com uma exposição limitada ao seu patrimônio. Então, conceitualmente, a gente deveria ter mais limite para ter mais exposição nominal por grupo econômico. Então, faz sentido a primeira provocação. Acho que o fundo tem mais flexibilidade. Em termos de duration, essa tem sido uma discussão muito intensa no mercado americano, né? Principalmente pela revolução que a Apollo está criando lá fora.
em que inclusive é uma revolução de modelo de asset management, vis-à-vis a modelos mais clássicos como a BlackRock, por exemplo. Ah, perdão, a Blackstone. BlackRock é mais de liquid markets e de ETF. A Blackstone é mais um pure play, né? Um asset tradicional, tem lá seus FIIs, sua performance, um desenho mais linear, né? A Apollo já usa um desenho com componentes de alavancagem. Primeiro que a Apollo tem uma seguradora, que é a Athena, né? Então, basicamente, ela tem o patrimônio lá na seguradora, ela vende annuities, né? Então, isso cria reserva técnica, ela já cria uma alavancagem sobre, que são produtos de previdência, né? Cria uma alavancagem sobre o patrimônio líquido, e ela pega esse dinheiro das reservas e subscreve tranches subordinadas de produtos financeiros. E a Apollo, dessa forma, vai usando a capacidade de originar operações proprietárias e trancheando operações em diferentes níveis de rating, com diferentes níveis de subordinação. Podem ser triple C, triple B, double A, o cara faz a gosto do cliente. Mas na prática ele está se alavancando quase que 2 vezes. Primeiro no patrimônio da TIN, segundo na subscrição de cotas subordinadas desses produtos. Então ele está criando um efeito multiplicador de alavancagem na indústria. Então hoje lá fora tem muito essa discussão. Qual é o melhor desenho, se é um modelo sem alavancagem ou com alavancagem. E a Apollo vende muito justamente que esse desenho permite que ela tenha um diferencial de acesso de capital de longo prazo, que os bancos não têm, porque ele trancheando esses produtos, ele cria lockups para os investidores, né? E eventualmente até negocia isso na bolsa via asset-backed securities ou em mercados de balcão. Então isso também tem sido um diferencial, acesso a passivo de longo prazo. Aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade de levantar capital via fundos listados, setipados, trancheados. Então, a despeito da gente não ter o mesmo sortimento de capital institucional para esse tipo de produto financeiro que nos Estados Unidos, o varejo aqui, e aí também por mérito da XP, que conseguiu aumentar o sortimento e trazer sofisticação de produto financeiro para o varejo, a gente consegue levantar capital de longo prazo, principalmente via listagem ou colocação de fundos locapados, né? Então, por exemplo, hoje lá na JGP Crédito a gente já tem, sei lá, 3, 4 bi de patrimônio de fundos locapados aí de longo prazo. Então isso já é uma super flexibilidade para a gente conseguir fazer soluções de capital sob medida. Agora, a indústria financeira está se revolucionando tanto que se você tem bons produtos, bons ativos na ponta, levantar o funding já não é mais o problema. Se você consegue um fundo hoje isento de imposto de renda, um FII infra que entregue para o investidor na ponta CDI mais 3%, não tem, não vai ter problema de fazer fundraising. Pode escolher se vai usar a XP, ou o BTG, algum outro banco. Tem lote de comprador. O difícil é conseguir ter a originação, né? E você falou, eu já chego lá. Isso aqui tá legal pra caramba. Mas olha só, você falou sobre instrumentos, né? E o mercado americano, não só em termos de modalidades de estratégias de fundos e veículos, mas também os próprios instrumentos de crédito, vou colocar assim dessa forma, são muito diferentes, né? Você tem lá, bom, você saiu do mercado high grade, lá só daquelas teses mais óbvias, das empresas mais arrumadinhas para olhar para o high yield, que paga mais prêmio, né? Em detrimento de uma companhia que, enfim, não é tão óbvia quanto esse primeiro tier, digamos assim, por N razões, mas você tem os CLOs, né? Você foi criando vários instrumentos de crédito no mercado americano, foi trazendo camadas de complexidade, inclusive muitas, não sei se todo, enfim, essa conversa é um pouco mais distante, mas se você já assistiu The Big Short alguma vez na sua vida, né, o filme A Grande Aposta, e você não entendia muito disso, teve que assistir umas 2 vezes para entender as explicações do subprime, como é que eles fizeram aquilo lá. É um pouco disso que eu estou falando, dos CDOs, né? Então, dos pacotinhos lá de crédito, que é inclusive um pouco da origem do problema lá, da crise do subprime. Eu queria falar um pouco disso, assim, esses instrumentos no mercado americano e o papel deles, a importância deles, assim, se puder destacar até na sua cabeça quais são os instrumentos que mais chamam a atenção nesse sentido, até para a gente esboçar e entrar no ponto que eu queria falar de onde o Brasil está nessa história. Deixa eu só pegar uma cena desse filme que ajuda a gente a falar da primeira resposta que eu dei aqui, falando da pirâmide do mercado, do aumento do sortimento de produtos financeiros. Tem uma cena nesse filme que os meninos eles derivavam a tese de que o mercado de subprime ia explodir, e eles queriam fazer uma aposta contra.
Só que para fazer uma aposta contra, eles precisavam de um instrumento de derivativo. E aí eles pegam lá o ISDA lá, que é o documento que abre, né, o derivativo se operar, eles ficam acho que no pátio do JP Morgan, esperando um banker passar, falou: "Cara, me habilita aqui, eu quero fazer aposta". O cara: "Não, eu não te conheço", e tal. Essa era a realidade até 2008. Você não tinha sortimento de produto financeiro para esboçar teses. E hoje o sortimento aumentou muito, né, em termos dos ETFs, dos COIs até, que emulam determinadas teses e O tal. próprio derivativo que você citou é o Credit Default Swap, né, o CDS, Sim. que aqui no Brasil, por enquanto, talvez por pouco tempo, nós não temos ainda, esse produto, ou seja, você não consegue comprar um seguro calote contra uma dívida qualquer, e nessa cena do filme eles estavam querendo comprar um CDS desses ativos ali, né, daquelas Apostando que o carteiras. seguro seria necessário, né. Mas voltando para a questão que eu já me esqueci, você Dos primeiro instrumentos. dos instrumentos na nos Estados Unidos, né, da importância, desses instrumentos. Eh, Repara, o Brasil tem uma sofisticação de produto de mercado financeiro muito interessante. O que a gente tem aqui de possibilidade de fazer securitização, fundos listados, fundos setipados, isso a gente não vê em nenhum outro mercado emergente, cara. Pode pegar Colômbia, Peru, México, Israel, você não vê a sofisticação de produto financeiro que tem aqui no Brasil. Esse é um super goodwill institucional que que a gente tem, né. E esses produtos eles estão sendo introduzidos como forma de solucionar buracos de solução de capital. E aí tem uma ideia interessante. Você comentou um pouco da evolução do high grade para o high yield, que foi até o Michael Milken, que o cara que criou esse mercado de high yield, ficou muito rico, muito famoso por isso. Eu falo isso com a turma lá da JGP Crédito com frequência. Tem 2 formas principais de ganhar dinheiro no mercado de crédito. Você pode fazer uma aposta de que uma situação complexa de solução de capital vai se resolver. Então, sei lá, pega hoje Braskem, que é um caso que tem uma complexidade. Você pode dar os spreads são muito altos, Braskem está lá em CDI mais 10, 11. Você pode apostar e falar: "Isso beleza, isso está refletindo um low de ciclo de petroquímico que vai ser longo, mas eu vou fazer uma aposta que isso vai ser ajustado, porque o programa de estímulo ao setor petroquímico vai ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Isso vai isentar praticamente a cadeia de boa parte de impostos, e isso vai dar um impacto positivo de 40% no EBITDA da Braskem em 2027. Essa é a minha aposta, vou fazer com essa lógica. Super válido. Isso é um pouco do picking aqui do Stock Pickers. Então, tentei identificar uma complexidade, identifiquei um trigger, estou fazendo uma aposta que vai dar certo e vou acertar. Isso é um jeito. O outro jeito de fazer é você identificar que há um buraco de sortimento de capital em determinado elo da indústria. Então, quando o Michael Milken criou o mercado de high yield bonds, faltava sortimento de capital para essas empresas que não tinham o grau de investimento. Então, de certa maneira, quando o primeiro capital chegou ali, ele pegou uma relação de retorno para risco muito favorável, porque não tinha capital ali, ele estava meio sozinho, oferta e demanda, né? Essa situação continua acontecendo. Por exemplo, no início do ano, o BNDES e a Vale criaram um edital para o fundo de private equity, que foi até vencido pela Regia Capital, uma joint venture que a gente tem no JGP com a BB Asset, para fornecer capital para o early stage da cadeia de mineração. Então, eles fizeram uma análise e falaram assim: ó, cara, cadeia de mineração, quando a mineradora está de pé, já pode emitir debênture incentivada, já consegue fazer IPO, beleza, aqui está tranquilo. Agora está faltando um capital aqui para o early stage, então eu vou dar um push para isso, vou dar um incentivo e vou ver se esse meu capital ajuda a trazer outros investidores e a gente tapa esse buraco aqui. Então, por vezes, há esses buracos de solução de capital. E esses instrumentos, seja um asset-backed security, seja um FINFRA trancheado aqui no Brasil, seja um CRI, um CRA, por vezes, eles ajudam a tapar esse buraco. E talvez, dependendo do caso, você consiga, se o vácuo de capital for grande, conseguir um melhor retorno ajustado ao risco. Isso também ancorou boa parte da tese dos fundos de special sits, ou de capital de transição aqui no Brasil, né? Você, ó, cara, está faltando muito capital aqui para essas teses mais complexas e não tem ninguém olhando. Então vamos olhar. E de fato, os primeiros fundos de special sits foram muito bem. Agora já tem bastante fundo de special sits que tapou um pouco dessa certa arbitragem, né?
Mas isso é um negócio interessante de olhar para a indústria, ver aonde tem buraco que dá para tapar. E isso é interessante, porque vai esbarrar um pouco no que a gente estava falando, que era a questão da originação. Você acha que esse diferencial, né, ou seja, originação aqui é literalmente a questão de você encontrar essas oportunidades onde falta capital em algum estágio da esteira, da história, que é o que você estava comentando antes, e trazer essa solução de dinheiro, solução de capital para aquele determinado ponto ou situação de qualquer que seja a companhia ou situação genérica. A minha pergunta é, você acha que esse diferencial hoje está na mão dos fundos no mundo ou você acha que o banco ainda tem pra gente até separar um pouco essa história e entender o que é papel de cada um, porque você falou um exemplo muito interessante, essa matéria que saiu recentemente, né, desse financiamento de 2 fundos relevantes, a PINCO é gigantesca, né, mas para um projeto de data center, que a gente está falando de um tema mais atual impossível e tá só no início, né, e com recebíveis de empresas desse tipo de qualidade, né, são uma meta como recebível. Que inclusive pode me parecer até eventualmente uma história que a gente vai discutir daqui a pouco aqui no Brasil, né? Porque a gente tem as condições para receber esses data centers aqui também. A gente já chega lá. Onde está esse diferencial da originação, até para a gente separar essa ideia do que é a vantagem para o fundo e para o banco? Eh, eu acho que a primeira questão é a questão da cultura, cara. E aí cultura Cultura? eu vou dizer o que é cultura. Primeiro é uma cultura de crédito, né, uma cultura de crédito que consiga, ao mesmo tempo, mensurar bem os trade-offs entre risco e retorno, que toda operação sempre tem, que não seja uma cultura demasiadamente travada, que negue operações que têm bom potencial, e que nem sempre as instituições mais tradicionais têm o incentivo para fazer, né, ou para se reinventar ou para evoluir. Vou dar um exemplo, em 2016, na JGP, a gente ancorou a primeira emissão de letra subordinada do Nubank. Na época, o Nubank dava prejuízo, era uma polêmica danada, mas como assim? Olha o prejuízo do banco, como é que você vai fazer letra subordinada? Mas a gente já conseguiu olhar o Nubank com uma outra ótica, a gente conseguia entender que aquele prejuízo contábil era uma questão transitória e estava backed por uma capacidade de atrair equity muito forte. Mas poucas culturas de crédito naquele momento conseguiam ter aquele olhar, um olhar que era fácil de dizer não. O difícil era ver o potencial que tinha naquele título especificamente. Então começa com uma cultura de crédito que consegue aprender, evoluir e se adaptar. Essa é a primeira parte da equação. A segunda parte da equação, que eu acho que é mais complicada, é a cultura de originação. Porque qualquer um pode originar uma tonelada de operação. Não é difícil emprestar dinheiro, difícil é receber de volta, né? É cobrar, né? Então, se você contrata aí meia dúzia de bankers, os que não, vai emprestar para todo mundo aí. Você vai emprestar no Nordeste, você no Sul, você não, amigo, vai chegar um monte de coisa. Só que o difícil é você conseguir criar essa demanda por soluções, essa oferta de soluções de capital que converse com a tua cultura de crédito, né? Por isso que a cultura de crédito na minha cabeça vem antes da cultura de originação. A gente teve muita sorte na JGP de ter vivido 7 anos como uma casa de crédito pure play quase, sem originação, que foi um tempo muito importante para a gente solidificar a nossa cultura de crédito, até que chegasse depois, por demanda de mercado, necessidade de adaptar os produtos, chegasse a originação com o M&A com a L6 Capital, que deu origem à JGP Financial Advisors. Então, o estágio que a gente está agora é refinar a cultura de originação para que a gente seja capaz de identificar boas soluções de capital na ponta. E às vezes as soluções não são óbvias, né? Você vê, nesse momento a gente está olhando uma solução de capital que envolve um hospital que é parte crédito, parte um fundo trancheado que faria o sale leaseback da propriedade. Às vezes são soluções complexas de Sim. capital. E por fim entra a camada de cultura corporativa, que é a forma de alinhar todo mundo. Como é que você põe a inteligência do pessoal de análise de crédito de forma construtiva para ajudar o cara da originação que está lá visitando o CFO, correndo empresa, para encontrar uma solução que resolve a vida daquele cara. Eu acho que é nessa combinação de cultura
que a Pinco com a Blue Owl, que está conseguindo levar lá os data centers da Meta. É impressionante o trabalho de cultura da Apollo, impressionante, uma coisa de tirar o chapéu, toda a integração que eles fazem, as plataformas dedicadas de originação, é uma referência muito grande para a gente. Então tem muita coisa bacana em termos de modelo de negócio acontecendo lá fora, que no final do dia vira solução de capital para a economia, vira produto financeiro para o investidor e vira inovação como um todo para o mercado, né? E, e esse negócio é interessante, porque as gestoras nem sempre se posicionam na originação, né? Trazendo até a discussão aqui para o Brasil, né? Por exemplo, o mercado de FDIC teve um crescimento absurdo nos últimos meses, barra ano e meio. Muito porque a indústria de crédito cresceu bastante, muitos fundos captaram recursos, o dinheiro do brasileiro hoje se concentra e está muito voltado para a renda fixa de maneira geral, e dentre a renda fixa, obviamente, o mercado de crédito, e nem todo mundo origina ou estrutura, né, que é outro papel também, né, que é a estruturação. Então, originação, estruturação, muita gente só aloca, só faz alocação, então compra essas cotas de outros gestores ou, tá, que vão estruturar e originar essas carteiras. Na sua cabeça, onde está a oportunidade assim para o Brasil? É na alocação pura ou não? De fato, esse papel de estruturação e de originação é onde está a oportunidade para se posicionar para esse novo cenário que vem adiante que você estava narrando até agora? Você sabe que a gente começou em 2014 com um fundo que comprava debêntures, basicamente, ofertas públicas de grandes empresas, que é o JGP Corporate. E depois a gente lançou os fundos que compravam tanto debêntures quanto bonds, liquid markets, né? E a nossa vida era uma boa vida, porque a gente ficava sentado lá na lagoa, uma vista bonita para o rio e tal, e o Bloomberg ficava ligado e a gente estudava ali as emissões, discutia, fazia os nossos comitês, eu vou comprar esse, vou comprar aquele. Era uma boa vida. Em 2020, cara, veio a Covid e a Selic foi a 2%. E aí eu falei até na época com o André, eu falei, André, cara, vai ser complicado pra gente, porque todos os nossos fundos são atrelados a CDI. Naquele momento teve um boom de demanda por private equity, por real estate, por produtos alternativos como um todo. E ali, pela necessidade, a gente foi forçado ali a desenvolver a nossa plataforma de negócio e a criar novas verticais. Então, a gente cria ali agronegócio, infraestrutura, securitização, high yield, ESG e special situations. Ah, Quando a gente criou essa grade de produtos estruturados, a coisa começou a mudar. A gente falou assim, pô, cadê as ofertas para a gente colocar nesses fundos que a gente criou, dada a demanda do mercado, fase de juros baixos? Rapaz, realmente não tem oferta de uma tese de special situations, não tem um book building numa oferta coordenada pelo Bradesco, ou pelo Itaú, não tem. O time precisava ir a campo, precisava se aproximar da economia real para começar a conseguir os ativos, né? E ali a gente começou a modificar a nossa estrutura de empresa, né? Além de equipes de análise de crédito, a gente fez o M&A com a L6, que eu comentei, criou-se a vertical de originação, e a fonte de alfa dos produtos começou a mudar. A gente ainda tem produtos de traditional alpha, mas o crescimento da gestora está para produtos de alternative alpha. E isso reconfigurou todo o nosso modelo de negócio, toda a nossa organização de equipe. Então, hoje somos 60 pessoas, 25 no time de originação e estruturação. Que gestora que tem isso? Mas tudo é uma resposta adaptativa a uma evolução dos produtos financeiros e à demanda dos investidores. Então, no final do dia, o nosso negócio não é sobre o fundo da JGP, o fundo do Miller ou qualquer outro fundo. O nosso negócio é servir cliente. A gente tem que ter a sensibilidade de ouvir o que o cliente está precisando, tentar identificar os buracos de solução de capital que tem na indústria e posicionar os produtos ali. Só que para isso a gente tem que se transformar continuamente, né? E aí, pô, trazendo então para o nosso ambiente de instrumentos, porque a gente ainda não tem CDS, a gente ainda não tem CDO, a gente não tem vários instrumentos que a gente já enxerga no mercado americano, que está muito à nossa frente, mas você mesmo disse, né, que no paralelo com os mercados emergentes, por exemplo, a gente se destaca com um nível de complexidade bem acima da média, né?
E isso é verdade, a gente só observar aqui para os nossos vizinhos, por exemplo, na América Latina, é brutal a diferença que a gente tem para eles. Porque aqui você, pô, tem CRI, tem CRA, tem FIAGRO, tem esses FIPs de crédito, tem os FDICs, foi aparecendo vários instrumentos que foram ganhando mais relevância ou menos, alguns com algumas polêmicas, alguns momentos ruins, bons, que acabam pegando o nome, né, e aí generaliza, a turma perde a capacidade de separar o joio do trigo e fazer o picking que você estava falando antes, né? Mas assim, qual é a importância desses instrumentos para o Brasil e o que onde você vê crescimento? Não, primeira coisa, a gente tem um nível de poupança doméstica, alto, né, o tamanho da nossa indústria de fundos de investimento, de passivo, bancário é muito grande, né, e para padrões de mercados emergentes. Isso é uma consequência de períodos de juros muito altos, que sempre reteve a poupança aqui no Brasil, impediu um pouco o processo de internacionalização, e até pouco tempo atrás era muito difícil você mover capitais, ter acesso a um produto que dava a exposição ao S&P e tudo mais. Esses produtos são relativamente recentes, principalmente via os ETFs. Então tem muita poupança no Brasil. Isso, de certa maneira, é até um mitigador para um estrago que poderia acontecer com uma Selic de 15% e o mercado concentrado em meia dúzia de bancos. Imagina se isso acontecesse, né? Se fossem só 6 provedores de capital, Selic vai a 6%, o cara fala, meu amigo, parei, não vou me emprestar para mais ninguém. Então, o dano que isso causaria em termos de inadimplência, em termos de recessão econômica, seria muito maior. Então, é até um tema macro esse, né? Esse financial deepening que a gente tem aqui no Brasil, isso também contrabalança um pouco a política monetária, que mesmo com a Selic a 15, continua tendo debênture de infraestrutura de 20 anos para estrada, para PCH, para linha de transmissão, porque o mercado financeiro ele é muito profundo, né? Então a gente tem conversado isso com alguns economistas, com algum pessoal de multimercado aí. Agora, enfim, depois de um período de juros muito alto, a economia está dando sinais de arrefecimento, mas foi dureza, né? Juros a 15 é um tiro de canhão, né? E demorou. E mesmo assim a gente não teve um pico de inadimplência corporativa enorme, ou até de pessoa física enorme no sistema bancário, né? A inadimplência está razoavelmente sob controle. Então, esse é um goodwill institucional do país, né, a capacidade de contar com essa poupança e canalizar a poupança para investimento produtivo. E a gente vê tanta coisa incrível, assim, do ponto de vista dos empreendedores, mesmo com a Selic onde está, mesmo com a carga tributária onde está, você vê empresas brasileiras nascendo e talvez até por conta da dificuldade, né, e prosperando e conseguindo se internacionalizar e empresários conseguindo fazer turnaround de ativos problemáticos. Você vê tanta coisa, assim, bacana na ponta da economia real, que ter o capital para apoiar esses empreendedores é muito importante. Aí entra os instrumentos financeiros, né, e eu sempre faço questão de lembrar isso até para o nosso pessoal lá. Nós somos coadjuvante nessa história. Quem provê o capital é coadjuvante. Tá? A gente tem, de fato, que tirar o chapéu pro empreendedor. Esse cara é o protagonista. Esse cara que está lutando para pagar folha, que está lutando contra a carga tributária, contra os juros de 15. Esse aí a gente tem que tirar o chapéu e, pô, bater palma que realmente o cara é um herói no Brasil, né? E você falou um pouco antes você falou dos investidores institucionais, que lá nos Estados Unidos já vem valor nesse mercado. Como é que fica essa relação para o Brasil? Os investidores institucionais locais já veem esse valor no que está sendo desenvolvido para esse lado? Aqui a gente ainda tem travas, importantes em alguns segmentos institucionais. Então, por exemplo, fundos de pensão, seguradoras são muito mais travados do que são lá fora. A seguradora em particular, né, lá fora a seguradora faz o que quiser, praticamente é um dos grandes investidores em private equity ou em investimentos alternativos, né. A própria estrutura da Apollo com a Athena, né, usa uma seguradora de backstop ali. Aqui eu acho que não seria possível se replicar uma Apollo com uma seguradora por trás pela vedação, que as seguradoras têm para investimentos alternativos. Eh então ainda é um problema, né. Então o varejo tem ocupado um pouco desse espaço, e também eu acho que é uma relação
em função dos juros altos também, né? Esses institucionais acabam conseguindo bater suas metas atuariais ou suas metas de rentabilidade com o NTNB ou com os títulos públicos, então eles ficam menos incentivados a avançar para investimentos alternativos. Então, o varejo realmente chama atenção no Brasil. Agora, a novidade nos Estados Unidos tem sido a chegada desses fundos estruturados, esses fundos de private debt, para os investidores de varejo. Isso está acontecendo agora, esse ano aqui, meio do ano e tal. Inverso, né? É o inverso, isso está sendo uma super novidade lá, o pessoal discutindo bastante, a coisa que a gente já tem aqui no Brasil há quanto tempo. A gente tem emissão de fundo imobiliário, de FII agro, de FII infra, que, de novo, também muito em função da revolução que a XP conseguiu causar em termos de plataforma de distribuição de produto financeiro, né? Bom, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui na sala de estar do Stock Pickers para o momento ETF da BlackRock e da FTSE Russell. Investir já foi algo distante para muitas pessoas, mas isso está mudando. E os ETFs iShares têm um papel fundamental nessa transformação. Como a plataforma de ETFs da BlackRock, uma das maiores gestoras de ativos do mundo, os iShares carregam um compromisso com a inovação e a educação financeira. Há mais de 2 décadas, iShares lideram o mercado global de ETFs, oferecendo uma ampla gama de produtos para diferentes perfis e objetivos. Com transparência, flexibilidade e acessibilidade, os ETFs e os BDRs de ETFs iShares ajudam você a diversificar seu portfólio, ajustar sua estratégia e alinhar seus objetivos de investimento. Porque investir não precisa ser complicado, e com os iShares, o mercado está aberto para todos. Quer saber mais? Clique na descrição. Agora, vou trazer um tema aqui polêmico. No final, muito do que você falou passa pela capacidade de ser um arbitrador temporal. Então, você abrir mão do curto prazo para você capturar o prêmio de liquidez, né? Muitas vezes, você inclusive citou o capital perpétuo que vocês desenvolveram ao longo desses últimos meses e anos, né, que chega aí quase a uns 4 bi, com os fundos listados ou fundos de prazo, com uma vantagem. Imagino que uma dessas vantagens seja porque, como é um capital mais perene, você consegue se planejar melhor e, eventualmente, associar esse capital a uma solução de mais longo prazo, que, por sua vez, vai ter uma remuneração eventualmente melhor. O ponto é, nos Estados Unidos, isso acontece de maneira quase que cultural, e aí puxando a cultura que você falou, porque o juro lá ficou muito baixo por muito tempo. Então, se você não fizesse isso, o retorno ia ser baixo, por simples, pura verdade, porque nada tem mais duração, por exemplo, do que o mercado de ações, que é onde a gente nasce aqui, né? Duration eventualmente é infinita, dependendo, obviamente, tirando as companhias que são as bond likes, que a gente chama, que tem contratos com prazo, né? E lá é muito comum você investir em ações, justamente porque, como a remuneração é baixa, você abre mão do curto prazo, investe para longo e busca essa remuneração. Agora, o prêmio de liquidez aqui no Brasil ele pode ser perigoso, porque quando dá algum problema, a porta de saída é apertada, é difícil, né? E a chance de você conseguir resolver também é mais baixa. Sem falar que nos Estados Unidos o arcabouço institucional é completamente diferente do brasileiro. Então, o que é garantir garantidor aqui não é garantir garantidor lá. É totalmente diferente. Você sabe isso muito melhor do que eu. Então, eu queria trazer isso para a discussão. Até que ponto aplicar esses conceitos que funcionam bem nos Estados Unidos, como o private debt, para o Brasil vão funcionar ainda mais com esse passivo que aqui é invertido do de lá, né? Então, lá é o capital planejado, institucional, etc. Aqui é o capital de varejo. Bom, acho que assim, a primeira coisa é que não deveria ter tanta polêmica nessas discussões. Às vezes eu vejo as pessoas realmente entrando aí meio que um Vasco Flamengo aí da discussão, se é ação ou crédito, tem que ser um ou outro. Cara, não precisa. Isso tudo faz parte de uma lógica de sortimento de produto financeiro que no final do dia vai beneficiar o investidor, né? Como você vai no supermercado. Um supermercado com uma prateleira mais robusta, geralmente vai atender melhor as pessoas. Pode ser que o cara não vai comprar tudo, mas alguma coisa, ele vai achar o que ele precisa ali, né? Outro dia teve uma polêmica grande dessa em relação a fundos de impacto. Uma gestora soltou uma carta sobre um fundo teorizando sobre fundo de impacto dentro da lógica de finanças clássicas, se o fundo de impacto era um produto financeiro válido ou não válido,
E aí aplicando ideias de otimização de risco e retorno com volatilidade, e no final o cara concluía que não tinha evidência que dava para medir o benefício econômico da externalidade, então o fundo de impacto não poderia ser validado como produto de investimento. O resumo era esse. Uhum. E aí a gente leu aquilo e falou: "Cara, mas que discussão pouco produtiva, o fundo de impacto não precisa ser validado como dentro da teoria de finanças clássicas. Você dispor de um fundo de impacto numa grade de investimento, né, pode atender a determinados investidores que se identificam com aquele tema e podem não funcionar para o Lucas aqui, para o Colado, falar: "Cara, eu não gosto disso, eu quero outros produtos", não tem problema nenhum. Então tudo isso faz parte do aumento de sortimento de produto financeiro que é super desejável para todo mundo. O que que o investidor vai escolher, cada um vai ter o seu julgamento. A discussão entre capital de curto prazo e longo prazo, também isso muda em função de perfil. Tem determinados perfis que têm uma sensibilidade maior à liquidez e não conseguem travar o dinheiro por tanto tempo. E tem investidores que têm uma poupança maior, pode se dar o luxo de travar um percentual maior da carteira e por isso ele vai ter uma expectativa de retorno diferente, dado esse contexto. A única ressalva que eu faço aqui, foi numa modalidade tem alguns anos até que a gente parou de falar disso, mas entre 2016 e 19, cara, a gente fez uma cruzada para tentar conscientizar o pessoal em relação a fundos de crédito, que a gente batizou aqui como fundos cash enhanced, que são os fundos de D+1, porra, isso era meio problemático, porque isso não era vendido dentro, e até hoje não é, dentro de uma lógica de construção de portfólio. Isso era vendido como almoço grátis. Tipo assim, você está passando teu caixa quanto? 100% do CDI no CDB do banco, ó, tem um fundinho de crédito aqui ó, de um dia que está dando 108, 110. E aí o cara, porra, que moleza, vou passar meu caixa aí então. Não era uma construção de portfólio. Só que isso era porque a janela da classe ativa estava boa. Depois a janela se normalizava e começava a rodar 96, 98 CDI e era um corre-corre danado. Então, só faço uma ressalva para essa classe de fundos de crédito, né? Então, cara, no final do dia é muito isso, é sortimento e cada classe vai atender melhor determinado perfil. Bom, você me deu gatilho para ir Ah, pro. desculpa, esqueci Pode de falar. falar sobre as garantias, Isso. que é uma outra questão importante. Eh, Você vê, a gente tem, acompanhado no Brasil, né, muita reversão institucional, né, de certa maneira. A gente teve agora a PEC 66, que alterou as regras, dos precatórios, mudou o indexador. A gente tem problemas ainda de execução, e de jurisprudência em diferentes tribunais. Por exemplo, o que aconteceu com a recuperação judicial da Light no Rio foi um absurdo completo, né. A distribuidora de energia, por lei, ela é impedida de ingressar com recuperação judicial, e aí o pessoal fez uma recuperação judicial na holding da Light, que não tinha dívida, a propósito, e estendeu os efeitos da proteção sobre a distribuidora. Então os advogados diziam que a Light não estava ferindo a lei, porque ela não estava em recuperação judicial, mas ela estava na recuperação judicial da empresa holding. A brincadeira semântica que claramente vai contra o espírito da lei. Então esse tipo de coisa, de fato, gera uma externalidade negativa para toda a sociedade. Isso aumenta a insegurança dos investidores, isso aumenta o custo de crédito para todos os empreendedores, e toda a sociedade paga com isso. Então, a gente precisa de fato de visibilidade institucional, de segurança. Isso é muito importante para a economia funcionar bem, para a desintermediação financeira funcionar. E é um risco que a gente que faz crédito, que analisa os riscos, tem que estar constantemente avaliando. E a coisa muda no Brasil. As regras vão se alterando, as jurisprudências trocam, os entendimentos do STJ, do STF também às vezes se alteram, e a gente tem que estar o tempo todo adaptando as nossas decisões de investimento para essas mudanças. Mas você acredita que institucionalmente a gente está pronto ou realmente o Brasil ainda tem muito trabalho a ser feito? Porque além desse caso de Light, cara, tem vários outros casos aqui que ficaram mais ou menos famosos. Agora se fala muito, por exemplo, do que está acontecendo com o Banco Master, inclusive, né? E que quando você vai esmiuçar na entrelinha, e a gente que vive nesse mercado, você começa a olhar que nem tudo rompeu a barreira do que é legal ou não. Então, por exemplo, tem muita coisa que acontece dentro do que é considerado legal.
que é, por exemplo, esse caso que você acabou de narrar, né? Você encontrou uma brecha, digamos assim, uma situação onde você conseguiu encaixotar quase que uma pedalada, eventualmente uma situação aleatória, para encontrar uma via alternativa, né? Como é que você vê isso? Porque isso para o crédito é muito importante, né? Mais importante que a garantia é o garantidor e passa por esse arcabouço institucional te dando apoio. Então, como é que você enxerga isso? Eu tenho 2 filhinhos pequenos, um de 4 e um de 2. E eu passei recentemente a ler sobre educação. A gente vai mudando os temas, né. E, professor, uma dúvida, eu acho que você não tem filho ainda, né, mas Não. uma dúvida, se você fosse pai, você colocaria seu filho para virar um super especialista em inteligência artificial, ou você deixaria ele experimentar muitas coisas? É uma dúvida Né, boa. como responder isso, o que que é o melhor? Então, eu vi um trabalho muito interessante de um psicólogo, chamado Robert Howard, se eu não estou errado, eh, falando que essa resposta depende do ambiente. Se é um ambiente, que ele chamou de gentil de aprendizado, a especialização ela é muito boa. Um ambiente gentil é onde a regra é muito controlada. Então a gente pode estar falando de xadrez, a gente pode estar falando de golfe, são coisas que música clássica, que a regra não muda. Então golfe, você põe teu filho ali para fazer 30.000 tacadas, pô, realmente ele vai ficar muito bom, porque o golfe é aquilo ali, tipo, repetição, Uhum. pá, e tal. Se alternativamente, tem um ambiente que, ele denominou como, ambiente perverso de aprendizado, que as regras mudam o tempo todo. E aí a especialização, por vezes, até mais atrapalha do que ajuda. A experiência até, por vezes, pode atrapalhar mais do que ajudar. Por exemplo, vou dar o exemplo de bombeiro, que às vezes o cara é muito experiente, pega um super incêndio, fala: "Pô, eu já sei o que que eu faço", e o cara às vezes é imprudente. "Ah, já estou acostumado com isso", aí entra num lugar que não tem que entrar, o teto cai e soterra o cara. Então, quando a regra pode mudar, a forma de pensar e a forma de avaliar o risco, tem que ser diferente. Tem que ser uma cabeça mais abrangente, tem que levar em consideração essa necessidade de adaptação, muda um pouco os fatores. Então, a tua pergunta se a gente está pronto ou não, como país, eu acho que a gente tem uma coisa muito boa, que é realmente a profundidade e a sofisticação do mercado financeiro. Tem coisas que a gente precisa evoluir, que principalmente a parte de jurisprudência, a parte de segurança institucional. E é interessante que você deu o exemplo de Banco Master, em alguns momentos, algumas pessoas identificam esse padrão linear de pensamento e tiram proveito disso. Então o Master aparentemente tirou proveito ali da capacidade de fazer uma alavancagem muito alta, garantida pelo FGC, uma coisa que até então era permitida, agora se autorizou, se atualizou as regras, né? Comprou muitos ativos ilíquidos, aparentemente, esses ativos estão bucados no balanço a preços que não dá para dizer que é aquilo, isso está gerando um patrimônio líquido, na foto não dá para dizer que o balanço do Banco Master está desequilibrado. Agora, se você fizer uma diligência, for tentar ver o valor dos ativos, ele provavelmente você deve ter questões de discussão de valor, é por isso que o Banco Central não deve ter aprovado a venda para o BRB, né? Então, às vezes, as pessoas tiram proveito desses buracos de pensamento linear e colocam suas teses e tentam fazer a sua captação financeira. Então, acho que a gente que faz, você aqui que está fazendo educação financeira, a gente que faz tomada de decisão, tem que estar preparado e com a cabeça aberta para entender que esse não é um ambiente gentil de aprendizado. As regras não são estáveis, elas vão mudar. Vai ter Libertation Day, vão ter guerras, vão ter avião de ministro que cai, vai ter facada em candidato de presidente, vai ter impeachment. É a nossa realidade. E a gente. Aí vem uma coisa que eu gosto do Amir Klink, que ele conta a primeira vez que acho que ele foi para o Ártico, e ele estudou muitos caras que morreram tentando chegar de veleiro no Ártico. E a maior parte das mortes era por. O cara pegava a tempestade, onda muito grande, capotava o barco, entrava água e o cara morria afogado. E o pessoal tentava não capotar, falou: "Se eu fizer uma rota alternativa, se eu for pela costa", e sempre dava problema. E ele falou: "Cara, tem que abraçar o problema, vou fazer um barco então que está pronto para capotar. Agora a hora que capotar eu vou conseguir me desvirar rápido e não vou deixar entrar água". Então, cara, não tem muito como fugir, a nossa realidade é mercado emergente, o Brasil tem muita coisa boa, tem empreendedores louváveis,
alocar capital nesse país tem seus desafios, a gente tem que estar procurando sempre uma infraestrutura muito competitiva de plataforma, né, e estar preparado para se adaptar. Perfeito. Agora, trazendo para esse lado empresário da coisa, que eu comentei anteriormente que eu sentia falta disso, ou que eu acho que as casas que têm essa figura mudam um pouco. Acho que a indústria financeira no Brasil, ela, novamente, é muito mais profunda, complexa e com uma oferta muito mais abundante do que outros países emergentes no relativo. Isso é uma idiosincrasia do Brasil, acho que por várias questões diferentes que explicam esse movimento. Mas quando a gente olha para esse processo de desintermediação, que a gente narrou aqui um pouco, as assets no Brasil nascem inicialmente, boa parte delas, de pessoas que eram egressas de tesouraria de banco, né, que fundaram as primeiras gestoras, por assim dizer, geralmente muito focadas, né, as tesourarias lá atrás eram muito focadas no mercado de renda fixa, de maneira geral, uma ou outra tinha um foco diferente, uma nuance diferente, para o mercado de equities, mais ou menos o que foi na vida do André, que você trocou muita bola com ele, né? Então, assim, começa aí, e aí depois teve uma segunda pernada que vem dentro das próprias assets, então pessoas formadas nessas gestoras saem para fundar as próprias gestoras e assim por diante. A maior parte delas, então, de pessoas puramente de mercado, puramente técnicas, e que muitas vezes não aplicavam os conhecimentos que absorviam, por exemplo, olhando para companhias, nos próprios negócios. Né? Então, se preocupando, por exemplo, com marca, com comunicação, com produto para o cliente para solucionar a dor, igual um pouco da mentalidade que você, inclusive, narrou aqui. Né? Eu queria trazer um pouco esse lado, como é que você enxerga essa questão de olhar para a gestora como negócio de fato. Então, eu queria primeiro abordar esse ponto para depois eu avançar para as outras questões. Cara, não é tão comum, né, você ver gestoras se transformando em termos de modelo de negócio, em termos de modelo de empresa, né. Muitas gestoras ainda seguem padrões relativamente clássicos de uma época onde os produtos financeiros eram mais dominados pelo alfa tradicional, voltando ao início da conversa, onde a grande diferença era a capacidade de um gestor ou de alguns gestores de receber determinadas informações, processar, expressar uma tese de investimento. Eu acho que isso está ficando, como eu falei, muito difícil. Primeiro que a informação está fluindo muito rápido. Se alguém dispara um míssil em Israel aí, pipoca no teu celular em tempo real. Então, o gap informacional que existia no passado está sendo fechado pela tecnologia. E se é uma questão de se processar informação dentro de uma inferência lógica, as máquinas estão fazendo esse trabalho dentro do ambiente gentil de aprendizado. Se sair um payroll fraco, a Treasury vai ceder, se sair um payroll forte, a Treasury vai subir. A gente já tem algoritmos, robôs que executam isso em milésimos de segundo. Então, eu acho que está mudando a natureza do nosso negócio, né? A gente tem que procurar resolver os problemas dos investidores, que é de conseguir retornos consistentes ajustados ao risco, de outra forma. Aí entra a história do alfa alternativo e tudo mais. Mas, cara, não é simples você modificar uma cultura, né? Eu sou muito grato, eu sempre falo, eu acabei não falando, né, mas antes de eu ingressar na JGP em 2014, eu fui sócio do BTG por 7 anos, tive a oportunidade recentemente de estar com o Renato Santos lá, falei isso para ele, falei: "Cara, o poder dessa cultura empreendedora, de adaptação, de orientada para negócios é incrível". Eu sou, realmente muito grato de ter tido essa experiência. É, mas eu acho que é muito isso, eu acho que os tesoureiros que estão hoje à frente de assets, eles têm que, abrir a cabeça para compreender que as demandas de produtos financeiros estão mudando, e eles vão ter que adaptar as culturas para fazer essas entregas, né. Então essa é uma consciência que a gente tenta vender muito lá dentro. E nesse processo eu tive que me aceitar também, porque eu não fui treinado pra fazer isso, cara. Na verdade eu fui treinado pra ser analista de crédito. Você me dá um balanço aí no olho, eu vejo se tem alguma coisa errada no cash flow, se tem alguma coisa esquisita na margem.
Esse eu fui por anos e fui exposto a um treinamento muito intensivo disso. E em algum momento eu me vi numa posição que eu tinha que liderar uma adaptação do business. E a primeira coisa foi aceitar que você estava naquela cadeira, abraçar o problema, como diz o Amir Klink, e eu tive muita ajuda, né, ajuda dos meus sócios atuais, ajuda de consultores externos, né, acho que tem uma pessoa fazendo um trabalho com a gente de cultura e pessoas muito bacana, que é a Ana Petri, né, psicóloga aí focada em cultura corporativa, e está me ajudando muito. E estou aprendendo humildemente, levanto a mão, peço ajuda, falo quando eu não sei, consumo conteúdo de gestão de pessoas, de cultura corporativa, de liderança. Vou tentando fazer da melhor maneira possível, né, estou tentando dar o meu melhor, entendendo que hoje a dos meus sócios ali, a turma da empresa precisa que eu faça esse papel, então eu tenho feito. Olhando para frente, cruzando esse conhecimento que você tem, admiração pelos modelos de negócio que já são existentes, como o que eu sei que você tanto admira e citou várias vezes aqui a Blackstone, né? Mas entre outros que você observa no mercado americano, olhando para o mercado brasileiro, que eu sei que você faz muito esse exercício de trazer para cá, para nossa realidade, tentar ver mais ou menos para onde as coisas vão. Para onde vai a JGP Crédito? Ou seja, agora eu falando com o teu lado mais empresário barra empreendedor, para onde vai a JGP Crédito em termos de estrutura, de companhia, de modelos de negócio? Enfim, eu queria ouvir mais essa tua visão de longo prazo, olhando para frente. Eu tive recentemente, eu estava conversando com o Guilherme Benchimol, aqui da XP, e eu falei isso para ele. Ah, a gente, quando começa a empresa, a gente meio que começa, cara, vamos resolver um problema. Acho que a XP começou muito focada em educação financeira, logo depois virou uma corretora, e o modelo foi indo, foi indo, foi indo. Em algum momento, ele bateu o olho ali na Charles Schwab e pegou uma referência, né? Falou assim: porra, é isso aí que eu quero ser, é uma Charles Schwab brasileira e tal. Ali a coisa encaixou na cabeça dele. E a gente passou por uma coisa parecida, né? Mais ou menos uns 2 anos atrás, aí, 1 ano e meio atrás, olhando esse movimento da indústria americana e tal, quando a gente estava compreendendo o que a Apollo estava fazendo em termos de modelo de negócio, a gente bateu o olho e falou: opa, é isso aí que a gente quer ser, a gente quer replicar esse modelo aqui, a gente quer ser uma casa de private debt brasileira, uma casa com capacidade de construir soluções de capital, com uma plataforma de originação verticalizada, com um time integrado, alinhado, para buscar essas soluções, porque é daí que vem o valor para o investidor na ponta e o valor para o empresário, que também não deixa de ser o nosso cliente, né? A gente tem que atender esse pessoal, a gente é um intermediário, a gente é um canalizador de poupança e investimento produtivo. Essa é a pequena contribuição aí que a gente tenta deixar para o país aí, para a economia. Perfeito. E como é que você acha que, por exemplo, a gente vê esse movimento de algumas gestoras olharem mais para essa questão de marca, de comunicação, conteúdo, educação? Porque eu lembro que na minha época de analista de research, a gente tinha feito um estudo onde a gente separava os clientes educados dos não educados. Os educados a gente considerava os clientes que consumiam os conteúdos de mercado com alguma recorrência, os relatórios, assim por diante. Os não educados eram os clientes que a gente conseguia traquear que não tinham nenhum tipo de interação com conteúdos, né? E é engraçado, porque o cliente educado, ele gerava, em média, 100% a mais de receita do que o não educado. Por quê? Simples. O ser humano teme aquilo que ele não conhece. Então, se você passa a conhecer, você perde o medo, que muitas vezes é irracional, você volta a ser mais racional, e mais racional você tem mais ferramentas e instrumentos para tomar decisões de investimento e efetivamente alocar mais capital por mais tempo, que é o que todo ser humano deveria procurar fazer, né? Investir melhor e por mais tempo. Como é que você vê esse papel da comunicação e como é que você acha que vocês vão trabalhar nessa frente? Vocês são conhecidos por já fazer iniciativas nesse sentido. Não só em termos de conteúdo, mas criando índices, né? Tentando trazer, aproximar, dando instrumentos para que o investidor mesmo justifique o investimento em crédito, por exemplo, né? Então, eu queria ouvir um pouco desse lado. Deixa eu contar rapidinho só a história do índice, que é interessante. Outro dia eu vi uma coisa na internet que me chamou a atenção, era um enterro, era um velório de um cara nos Estados Unidos e o caixão do cara estava todo adesivado com adesivos da John Deere, marca de colheitadeira e tal. Uhum.
eu falei: "Pô, mas que negócio é esse? Será que a John Deere tá quebrando, tá morrendo?". Uhum. Eu comecei a ler a história, e a história era verídica. O cara tinha pedido para adesivar o caixão dele todo dia. Ele era um agricultor, tinha pedido quando ele morresse, queria o caixão todo adesivado de John Deere. Que coisa de doido. E aí eu comecei a ler a história, o cara era um apaixonado pela John Deere, e aí a turma começou a contar como a John Deere construiu essa conexão de marca. E a John Deere fez uma coisa que eu não conhecia também, chamada content marketing, né, marketing de conteúdo, que basicamente a John Deere, sem querer vender nada, ela começou a ajudar o agricultor americano com uma revistinha. Todo mês a John Deere deixava lá nas fazendas e ensinava ao agricultor como tratar a lavoura, qual colheitadeira usar, enfim, tentava ajudar um pouco a vida do cliente que estava lá na dificuldade do agro americano. Isso criou uma conexão muito forte entre os consumidores e a marca, porque eles compreenderam que a John Deere não queria vender só colheitadeira, queria ajudar aquela turma que estava ali. Então, quando a gente lançou o IDEX, foi mais ou menos a mesma coisa. A gente sentia que os alocadores precisavam ter mais crédito nas carteiras, os caras entravam em comitê de alocação, era um papo de doido, o pessoal às vezes era massacrado por um pessoal que era meio preconceituoso com crédito, e eles falam assim: "Pô, Miriam, eu preciso ter, mas eu não estou conseguindo aprovar, porque eu não consigo passar a discussão no comitê". E a gente falou: "Cara, vamos ajudar essa turma, vamos lançar um índice aí para o pessoal entender como é que o spread está flutuando, em que nível do ciclo a gente está, e isso vai ajudar o pessoal". Cara, foi incrível, isso realmente deu uma ferramenta de comunicação, deu um goodwill de franquia pra gente, assim, E impressionante. ainda gera autoridade, né? Gera autoridade, e a gente é muito demandado hoje com índice pela academia, por repórter, até competidores aí, tem às vezes, alguns eventos de competidores que aparecem lá o Index grandão com os créditos para a JGP, né. E assim, cara, no final do dia, a comunicação é a base da conexão, né. E tudo que a gente faz aqui é conexão, é se conectar entre as pessoas e com as pessoas. A gente primeiro precisa se conectar como equipe, como time, para criar soluções que não são simples de capital, são soluções que inevitavelmente precisam de uma construção coletiva. As pessoas têm que se comunicar, têm que entender qual que é a nossa missão, quais os nossos valores, qual o nosso propósito. Isso tem que estar claro para todo mundo. Então a gente está fazendo esse trabalho interno de endomarketing, de deixar todo mundo a par e no mesmo barco. O que que a gente quer fazer aqui, né? Que problema a gente quer resolver? Então essa é a primeira coisa. E segundo, a partir do momento que isso aqui está muito maduro dentro da casa, a gente conseguir explicar para os investidores a forma que a gente está se propondo a gerar retornos consistentemente ajustados a risco, né? E ajudar os empresários com soluções sob medida. Então a comunicação, ela é muito crucial nisso aí. Sem comunicação a gente não faz nada coletivamente. E vocês aqui, a gente já aprende, né, com vocês, e principalmente os mais novos, eu acho isso incrível. Você, aí uma geração abaixo da minha, pô, criando isso aqui e dando vários exemplos, criando várias ferramentas, olhando formatos lá de fora, trazendo para cá. A gente está com um grupo de inteligência artificial na JGP Crédito, multidisciplinar, e a última reunião que a gente fez foi quase toda tocada por 2 estagiários, conduziram a reunião inteira. E claramente eram as melhores autoridades ali para falar do assunto. Isso é incrível, né, a gente permitir com que, a comunicação aconteça como base de construção dos produtos e das soluções. É muito, muito doido de pensar mesmo e ver a velocidade com a qual evolui também, né? E como é importante estar antenado. Isso é realmente o interessante. A gente aqui observa muito, usa inteligência artificial. Eu lembro, assim, um caso mais emblemático aqui do Stock Pickers que vem na minha cabeça foi assim, um dos primeiros meses do Olavo no time, quando ele entrou. A gente estava numa discussão de investir no podcast, né? E a gente falava muito, o Nando, que é nosso diretor, falava muito: puta, a gente precisa de mais capacidade de execução aqui de cortes e tal, né? Porque corte é um conteúdo muito importante para uma plataforma como a gente, né? Porque o conteúdo curto é o conteúdo que a geração da dopamina mais gosta, né? Então, quanto mais curto for o conteúdo, melhor, assim. 30 segundos, maravilhoso. 1 minuto e meio já começa a ficar longo, né? E esses conteúdos são os que mais performam, e eles no topo de funil são importantes
para gerar o maior awareness, a maior impressão, etc. E você vai criando uma relação com essa audiência, vai afunilando até que ela aceite passar mais tempo com você e ficar talvez aqui como no Stock Pickers 1 hora de conversa, etc. E a gente fazia mais ou menos um corte por dia só. E a gente não tinha, como acontece muito na vida de quem está empreendendo, a gente não tinha recurso para contratar uma pessoa para ampliar. E aí o Olavo levantou a mão e falou assim, cara, tem um negócio aqui que é uma inteligência artificial que faz os cortes. Eu falei, pô, como é que isso funciona? Cara, você sobe o vídeo lá, ele assiste o vídeo, né? Faz os cortes, né? Faz uma edição simples, tirar os respiros, as pausas de fala, uma legenda em português e te manda já tudo pronto. E aí foi, como assim? Já corta tudo, já deixa até, já. Inclusive ele já deixa tudo prontinho aqui só para você publicar. Em 30 minutos a gente faz quantos cortes a gente quiser. Como assim? Se quiser fazer 90 cortes, dá para fazer. Então assim, é um ganho de produtividade absurdo e quem não tiver antenado, né? Os hard skills, aquele negócio que pelo menos a minha geração ainda pegou, né? Eu mandei até para minha mãe aquele negócio do layoff da Microsoft que desligaram lá 5.000 desenvolvedores no mundo, né? Da Microsoft. Minha mãe falava, cara, ciência de computação é um negócio que você vai ter estabilidade, é o emprego do futuro, é perfeito. E ver como é que a inteligência artificial interferiu até nisso, fazendo com que o hard skill tenha um valor relativo mais baixo do que o soft, né? Do que o valor humano, digamos assim. Então E talvez esteja destacando esses valores humanos, né? Porque, de fato, são grandes choques de produtividade. A gente falou da comunicação como ferramenta de conexão, mas tem um componente também que eu até começo a perceber hoje entrando na equação, quando a gente fala com empresários e tal, que é um pouco do compartilhamento da paixão, que é uma coisa muito do empresário. A pessoa consegue perceber a nossa paixão por fazer o que a gente faz, isso gera uma conexão com eles que estão lá fazendo uma empresa de energia, uma empresa de logística, uma empresa de farmácias. E dá para perceber isso aqui também, vocês, a despeito de toda a evolução, da evolução do formato, dos cortes e tal, acho que também você cria conexão a partir da percepção de paixão, de você, o time todo que está aqui. Dá para sentir que vocês capricham e fazem bem o que vocês fazem, porque vocês são apaixonados por isso também. É um componente forte de doido. conexão. Um bando de doidos. Mas assim, para amarrar, realmente o IDEX ajudou, porque no meu período de alocador, digamos assim, foram 4 anos, uma das melhores decisões que eu tomei foi em 2020, quando os spreads de crédito estouraram, especialmente ali, acho que de maneira geral abriram os spreads de crédito, mas abriram a grosso modo no mercado high grade ali por conta da liquidez, né? O que você tem de mais fácil de vender, você vende na frente. A relação de preço é inversamente proporcional à taxa. Com maior volume de vendas e menos compradores, os preços caíram, as taxas abriram. Então, o IDEX dessa época, a gente olhava para o IDEX, chegou a atingir, sei lá, CDI mais 4, por ali, e a gente olhava para as empresas e falava, ué, mas não teve uma alteração em qualidade de crédito que justifique esse spread de crédito, porque spread de crédito também é um indicador de aumento ou diminuição de probabilidade de quebra, né? De calote. Então a gente olhava esse aumento de probabilidade de calote e discordava dele. E aí a gente encheu a mão de crédito nessa época, a gente era locador, a gente encheu a mão de crédito nessa época e depois o spread fechou inteiro e foi uma das melhores decisões que a gente tomou. Ali foi um buraco de mercado, porque o mercado era muito menos desenvolvido do que era hoje. O número de compradores marginais era muito pequeno, o multimercado não operava crédito, tesouraria de banco não entrava em crédito, a gente não tinha as compromissadas para poder usar de alavancagem na época. Você tinha muitos fundos D1 na indústria que deixava o passivo muito frágil, então realmente gerou uma pressão que marcou o pico de spread do IDEX, março de 2020, né? E foi tanta pressão que o próprio Banco Central tentou incluir na PEC de guerra, na época, a autorização para comprar títulos de crédito privado, instrumento que foi usado pelo Banco Central Europeu e pelo Banco Central Americano para normalizar os mercados de crédito. Lá fora eles entraram comprando para normalizar os spreads e para normalizar o elo da cadeia. E aí vem mais uma ideia interessante.
se por acaso a bolsa ficar num múltiplo comprimido muitos anos, meu amigo, ninguém vai fazer muita coisa. O mercado vai se ajustar, preço, oferta e demanda. O mercado de crédito não pode ficar onde ficou em 2020 por muito tempo, porque se a Localiza, a Redditor, a Iguatemi estiverem pagando CDI mais 4, cara, você congelou a economia. Porque imagina o resto da cadeia, né? E se tem um multiplicador de beta. Então, mesmo a Selic a 2, como o beta dos spreads era tão intenso, isso estava tirando a potência da política monetária. Então, você tem esse componente na classe de crédito, você tende a ter um interventor de última instância para normalizar o mercado, porque se o mercado de crédito ficar castigado por muito tempo, é um problema de economia, macroeconomia e de política monetária. O cara vai ter que entrar. Eles entram lá fora e vão acabar tendo que entrar aqui no Brasil, né? Mas hoje eu acho que é muito menos provável, porque o mercado cresceu muito, já está muito mais arbitrado, tem muito mais side pockets, tem special sits, tem compromissada, tem tesouraria de banco. É muito provável hoje que a gente tenha o mesmo swing técnico que a gente teve em março de 20, que mudou a estrutura de mercado de crédito. Agora, para a gente deixar o episódio perfeito, pelo menos não existe perfeito, mas a gente tentar chegar o mais próximo possível. Não dava para deixar você ir embora aqui sem você dar. Eu não queria que esse fosse o ponto focal do programa, e não foi. Mas não tem como, se você levantar daqui e for embora sem dar o seu comentário em relação ao mercado de crédito hoje, agora, do que está acontecendo das telas, eu acho que eu vou apanhar na rua. Então eu preciso fazer a pergunta. Mas eu até estou curioso para te ouvir, porque eu sei que você tem explicações um pouco diferentes da média, né? Mas a gente realmente está num momento, não é preocupante, mas é assim, tem um elefante branco na sala. Essa é a verdade, né? Vamos ser diretos e retos. Tem um elefante branco na sala, que é o seguinte: o nível dos spreads está extremamente baixo. O investidor que procura soluções para ele, como você falou bem, uma das soluções para ele é isenção de imposto. Então ele passou a comprar isenção de imposto e não comprar crédito, ele compra isenção de imposto. O que tiver isento, ele está tomando, ele está comprando. E aí a gente viu várias situações, vários produtos diferentes para atender essa demanda, mas spread de crédito foi sendo comprimido porque o brasileiro quer isenção, não está mais fazendo contas, se é que fez em algum momento em relação ao spread, não está olhando o IDEX, e vendo lá que, enfim, o negócio deu uma embicada para baixo quando você quebra, né? Porque o IDEX é uma figura geral, né? É uma média geral, mas quando você quebra isso e segmenta, e você vai para a parte mais alta da qualidade de crédito dentro da infraestrutura, que é onde mais se bebe o benefício da isenção, tem situações que está negativo já o spread de crédito. Ou seja, você teoricamente falando está pagando um prêmio ao título do tesouro equivalente para comprar aquele ativo em detrimento da isenção de imposto. E da mesma forma que está negativo, ele pode voltar a ficar positivo. A gente sabe que o Brasil é cíclico, isso costumeiramente acontece. Quando isso acontece, existe uma marcação, uma remarcação dos ativos para baixo. Lembra que eu falei que a taxa é inversamente proporcional ao preço? E isso gera uma experiência de investimento ruim dentro de um ambiente de produto que normalmente o investidor quer porto seguro, quer tranquilidade. Então, não precisa de muito para ele ficar incomodado. Se rodar 90% do CDI, ele já vai começar a ficar estressado, ele já vai querer tirar o dinheiro, e isso vai virando uma bola de neve, porque daí mais vende e assim por diante, você sabe isso muito bem. Dito isso, me parece que a gente tem uma situação complexa atualmente. E você pilota um bichinho que não é tão pequeno assim hoje, né? O JGP tem um tamanho relevante, 25 bi? Mais ou menos. Mais ou menos 25 bi, né? 25 bi, sendo que você tem tanto essa geração de alfa alternativo, que vem crescendo bastante onde a companhia vai crescer, mas também tem esses mandatos mais clássicos que atendem essa demanda mais clássica que a gente já comentou aqui. Como é que vocês lá dentro estão atuando neste exato momento? Cara, a gente consegue ver o mercado de crédito quase que numa visão completa, né? Porque a gente opera desde o high grade ao special sits, passando por produtos nichados. Então é difícil de responder de forma objetiva, porque crédito não é mais uma coisa só. Crédito Certo. pode ser o CDI, pode ser o infra, pode ser o agro, pode ser o special sits, pode ser o FDIC. Então tá difícil de dar uma resposta objetiva. O que eu posso te dizer é que as classes de high grade têm performado de forma consistente dentro desse ano. A gente não teve grandes sustos
no mercado de high grade. Foi até uma surpresa, porque o último fim de ciclo de Selic foi bem traumático no mercado de high grade, por conta de Americanas e Light. Primeiro semestre de 23, esse primeiro semestre de 25, não teve tanto susto no mundo de high grade. A gente tem pressões de inadimplência mais segmentadas, né? Por exemplo, o High Yield Offshore, teve um Chapter 11 grande da Azul, o agro continua, ainda tem, né, pontos de pressão ali, desafios para serem resolvidos, o real estate, na parte de incorporação, tem desafios ali, tem pressão de capacidade de pagamento, e o Special Seats, em particular, tem encontrado um sortimento maior de teses, né? Então, a gente está conseguindo ter mais opções para escolher, né? De capital de transição, teses que têm complexidades, mas que têm solução, né? Eventualmente, com uma readequação de tamanho de dívida, um DIP, né? Que é um capital que entra para fazer essa transição com autorização do plano de recuperação judicial. A securitização, porra, é uma amplitude enorme, tem desde fundos de financiamento de placas solares até fundos para financiar compra de gado com rastreamento de sustentabilidade, pode ser N coisas. Então é difícil de precisar. Mas o que eu vejo? Tem um grande driver que vai afetar todo o mercado de crédito, que é o driver dos juros de equilíbrio. Hoje a gente está ainda com uma curva pré bastante premiada, né? Está com pré ali entre 12% e 13% lá na frente, que é muitos juros. E o que vai ser o nosso regime fiscal a partir de 27 vai determinar esses juros de equilíbrio. Se a gente tiver uma consciência de que é importante um equilíbrio fiscal que permita juros razoáveis ali, na casa de 8%, 9%, pô, certamente isso vai beneficiar uma série de empresas hoje que têm um spread muito elevado, porque estão com uma capacidade de serviço de dívida pressionada. Então isso é um driver que pega uma turma enorme, né? Outro dia um alocador me perguntou isso, falou, mas cara, esse é o mesmo driver para NTNB, é o mesmo driver para a Bolsa, é verdade. Mas o crédito tem uma diferença, que é o carrego, né? A gente está hoje com Selic de 15%, a NTNB na casa de 7,5%, com 4,5% de IPCA, está falando de 12%, contra o CDI de 15%. Então, para apostar na normalização dos juros reais, você está rodando a CDI menos 3, até que chegue lá, eventualmente, um sopro de esperança, a gente tem uma redução dos níveis de juros reais. O crédito, o teu carrego é positivo. Então, tem nos pockets de high yield e de crédito estruturado potencial de compressão, e vai depender também de uma normalização de taxa de juros, mas tem esse benefício do carrego ser positivo. Então, eu acho uma classe de ativos interessante para esperar até que a gente tenha um pouco mais de visibilidade no primeiro semestre do ano que vem. Muito bem, bem claro. Bom, acho que estamos contemplados. Você volta, não é 100%, até porque eu sei que vai ter novidade até lá, mas queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer, obrigado. Episódio número 300 do Stock Pickers, aqui marcado pela presença do Miller, grande parceiro nosso, fazendo um trabalho muito bacana no JGP Crédito. Não esquece que eu falei, vai ter muita novidade aqui, fica de olho, a gente está sendo misterioso de propósito, e aqui embaixo está o link da votação para o IBEST. Então escolham a gente lá para a gente trazer esse caneco para casa. Semana que vem tem mais Stock Pickers. Um beijo. Tchau. Boa. Foi muito filosófico? Foi. Não, bom pra caramba. Show me the money.